Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 12 de março. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui na parte de baixo do vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado e o conteúdo de análise existente aqui dentro do canal. Vamos então falar hoje aqui nesta análise, eu vou falar do Ibovespa, logicamente, todos os dias, mini índice, mini dólar, depois PETR4, Vale 3, CSAN3, SAMB 11, TUB 4, LRN3, Embry 3, Azul 4, BRML3 e VVR3. Então os ativos que eu vou abordar nesta análise. Antes de falar, abordar aqui o Ibovespa, a partir de segunda, dia 15, a bolsa muda de horário, ou seja, o mercado americano lá entrando no horário de verão, a gente volta aqui para um horário antigo de fechamento do mercado de ações, mercado à vista, fechando ali às 17 horas e voltando a ter o aftermarket das 17h30 às 18 horas. Os futuros que fechando aí na faixa de 18h10, 18h20, volta a fechar na faixa das 18 horas, ou seja, fechamento ali às 18 horas. Então temos essa mudança a partir de segunda-feira, bolsa abrindo às 10 e fechando às 17, tá? A gente estava abrindo às 10 e fechando às 18, então volta a fechar às 17 horas. Dado o recado, então vamos falar aqui agora sobre o nosso Ibovespa, que está aqui caindo 0,77%, está dentro do leilão de fechamento, mas não gerou nenhum sinal de baixa ainda, perdendo a mínima do pregão anterior. Por exemplo, segunda-feira, se perder os 113,253, vai aumentar a probabilidade de fazer algo assim. Mas a expectativa de ter algo muito forte para baixo? Não teria essa expectativa. Já começa a ter um cenário maior que para cima. Sendo o mais negativo possível, pessimista possível, que eu poderia pensar assim, algo ruim que pode acontecer. Ver o Ibov entre 108 e 105, 700. Abaixo disso eu já tenho dificuldade de, pelo que está acontecendo aqui, pela leitura que eu estou tendo aqui, de se ver isso. Olhando para um gráfico mensal, o mês ainda em alta de 3,69%, gráfico semanal. Poderia ter vindo para fechar acima da média, mas não conseguiu, mas pelo menos não devolveu esse candle inteiro de alta. Então, mesmo que venha fazer algo aqui assim, ainda visualizo esse cenário aqui, ó, que é como se fosse isso aqui, né? Foi lá caindo devagar, e bateu e depois gerou essa pancada para cima. Então, está aqui gerando uma queda inferior ao que subiu, trazendo a possibilidade de fazer algo aqui para cima. Onde é que melhora ainda mais o cenário que está indefinido no curto prazo? Quando o Ibovespa romper esse aqui, ó, que é a região ali dos 115.503. Ou seja, passar a ficar, não voltar mais para baixo dos 115 mil pontos como voltou aqui. Fechou acima dos 115 mil e aqui volta para baixo muito forte. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado, agradeço demais sua valiosa audiência, deixe seu like, seu joinha. Obrigado por prestigiar meu trabalho. Futuros, então, mini índice. Mini índice entre as médias, aquela região de indefinição que eu já tinha comentado até aqui, ó, dentro do aplicativo. Todo início de pregão ali das 9 para as 10 horas eu solto um vídeo chamado Giro dos Futuros, que eu abordo mini índice e mini dólar para as operações de day trade. Então eu já tinha comentado aqui dentro disso aqui a chance de ficar mais indefinido e consequentemente olhar um pouco mais para o intraday em busca de entrada mais nas regiões de suporte, ou seja, buscar arriscar um pouco mais na região de suporte. Veio para a região de suporte, por exemplo, essa aqui, ó, desses 3 candles. Veio aqui para esse patamar, gera sinalização de alta, focar um pouco mais na compra aqui. E aqui, chegou na zona de resistência, foca um pouco mais na ponta vendedora. Porque fica entre as médias ali, que termina gerando um cenário de indefinição, que é o que a gente tem aqui. Então, de maneira geral, para buscar compra a partir do próximo pregão, tem que gerar algo realmente relevante para cima dessa região. A região esta ali por volta dos 114.400, arredondando. Vir para cima de 114.400 e aí sim gerar sinal de alta. Gera um movimento forte inicial e depois gera fundo ascendente ou pivô de alta acima de 114.400 para buscar compra pelo gráfico de 10 ou do gráfico de 5 minutos. E para venda de tendência também cair forte e voltar para gerar topo descendente para baixo de um patamar de 113.750 e arriscando um pouquinho mais abaixo de 113.900, topo descendente ou pivô de baixo abaixo dessa região. Enquanto estiver subindo de maneira fraca, batendo aqui, gerando sinal de topo, dá para arriscar a operação na ponta vendedora, tentando pegar um movimento para a região de suporte, ou
fundo na ponta do suporte, na zona do suporte, que é na faixa dos 750, 113, 750. Seguindo então para dólar. Dólar no pregão de hoje alta de 0,37%, está dentro aqui de um candinho chamado ali de mulher grávida, né? Ou Harami Cross, ou seja, um candle forte baixo, aí você tem um candle pequeno dentro do candle anterior, do corpo do candle anterior. O que esse padrão gera? Ele está gerando um sinal de possível reversão do movimento de queda para um movimento de alta. Qual a confirmação desse padrão? A superação da máxima do pregão de hoje, que está localizada em 5.586,5. Então, de maneira geral, fica mais interessante para a compra só olhando para o diário se superar a máxima do pregão de hoje e buscando operações na ponta compradora, fundo ascendente, pivô de alto, gráfico de 10 ou 5 minutos. Vamos lá no G60 para confirmar isso aqui. Ó, é isso aqui, ó, justamente. Ó, rompe para cima, passa a gerar fundo ascendente pelo menos acima de um patamar de 579,5, mais positivo, cenário melhor para se buscar alguma operação de compra no dólar. Compra aí de day trade, fundo ascendente ou pivô de alta no G10. Por outro lado, se o dólar, em vez de confirmar lá o padrão, perder a mínima, volta aqui, perde essa mínima, que é a mínima é qual? A mínima é 550. Perde essa mínima e passa a proporcionar topo descendente no gráfico de 10 ou 5 minutos na sequência para baixo dos 558, trabalharei na venda também de day trade nesse cenário que eu acabei de descrever. Seguindo para as ações, nós temos a Petro aqui num dia de queda de 0,73%, mas o leilão está aqui apontando para puxar 0,5% aqui para cima e com isso ficar ali basicamente estável, né? Uma faixa de menos 0,2%. Se fechar desse jeito, ainda vai alterar muito pelo horário aqui, ainda pode alterar bastante esse valor. Mas o lado positivo é que está se sustentando acima da média. Apesar de ter voltado para baixo dessa máxima, está voltando para cima da média. A superação disso aqui, dessa máxima, e principalmente dessa, reforça um pouco mais a chance de caminhar para um próximo nível de resistência do 24,40 a 25,25. Então são os dois níveis de resistência que ela pode buscar nessa superação. Para quem quiser dar um tiro curto, né, uma operação bem de curtíssimo prazo, essa é uma alternativa. Guardar um rompimento seja dessa máxima de R$ 23,38 ou dos R$ 23,49. Por outro lado, para quem está comprado no swing trade, já tem a chance de tirar o stop daqui e passar para cá, porque se ela vier e perder essa mínima, ela faz um topo depois de ter fechado aqui para baixo e aumenta a chance de vir para buscar um próximo nível de suporte que vai estar no gap nos R$ 22,34. Na semana, a Petro vindo para uma alta de 3,26%, gerando um sinal de alta aqui, e vindo para um fechamento acima dos R$ 23. Primeiro ponto positivo, ou seja, a Petro acima dos 23, 22,80, R$ 23, torna-se um pouquinho mais interessante para buscar a operação na ponta compradora. E aí para tiro curto, quando eu falo tiro curto, é um pouco mais olhando até para o G60. E aqui, ó, gerou já um sinal de fundo. Para quem entrou nesse sinal de fundo, está dentro da operação. Se perder esse aqui, essa mínima, principalmente gera o sinal de saída. E para quem está dentro, continua para tentar pegar um movimento para cima aí no próximo pregão. Seguindo agora para a Vale 3, que teve um pregão ruim, a ação gerou um sinal de fundo ascendente, aí agora dá uma pancada para baixo, enfim, está no segundo candle do movimento. Enquanto não perder essa mínima, ainda pode ficar enrolado aqui e depois continuar subindo. Mas aqui, para quem está comprado, o stop ficaria aqui embaixo ainda. Na minha opinião, ficaria aqui nos 95,71. Mas sinal negativo, eu não vejo uma entrada de imediato agora. Caso aconteça algo aqui assim, ó, dando uma escorregada desse jeito e gerar sinal de alta, beleza. Possibilidade de abrir a operação na ponta compradora de swing trade na próxima semana na Vale 3. Mas bem ruim o fechamento do pregão de hoje, essa queda de 2,44%. Tende a dar uma aliviada aqui o leilão, mas ainda uma queda superior a 2%. Semanal, candle de definição, depois de um candle de força, fica a expectativa de subida, só que ela volta para baixo da máxima do topo anterior. Então a perda dessa mínima aqui, que é de 95,72, traz uma chance de fazer uma correção que pode vir a trazer a média móvel exponencial de 3 períodos. É o que eu tinha falado aqui para trás. Eu não tenho expectativa tão forte desse movimento de subida. Lá atrás eu comentei aqui, ó. Mas se mesmo assim ela conseguir romper essa máxima, na minha opinião, não me parece que vai tão longe. Pode até mudar isso ainda, mas ainda fico com a expectativa que possa fazer uma correção aqui um pouquinho maior no tempo, em 2 etapas aqui basicamente, desse movimento de subida. Seguindo então, vamos agora falar de CSN3, que acionou a nossa saída, o stop, ou seja, foi lá embaixo, bateu aqui, perdeu essa mínima, perdeu essa mínima aqui,
E voltou, inclusive, a se sustentar, gerando até um sinal de martelo. Dalton, entraria comprando novamente? Não, pelo que ela gerou aqui, eu não entraria de imediato. Apesar de ter sido positivo, fala assim, stop de fechamento teria saído? Não. Por quê? Porque não fechou abaixo do ponto ali da mínima anterior. Teria sustentado aí o papel. E o que sairia num stop de fechamento? Fechamento abaixo dos R$ 87,41, mas continua com o stop aí de oscilação na questão do swing trade. Então, saída dessa posição da CSAN3, colocando aqui na tela o resultado da operação, perda de 3,9%, resultado da operação sobre o capital total após alocar 11% do capital total nessa operação, menos 0,43%. Como diz o Milton Leite, que fase, né? Mas lembrando, sempre há uns momentos bem chatos, como essa semana. A semana foi terrível, né? Porque terrível no sentido de operação de swing trade e a carteira perspectiva teve uma semana ruim, né? Vindo para trás, mesmo estando bem ainda no ano, mas se incomoda demais. E sempre há algo que pode ser ajustado, né? Nesse momento, aqueles momentos você sofre, mas o que eu posso melhorar para seguir gerando um resultado maior? Quando eu falo resultado maior, é quando eu falo isso aqui, ó. O que eu posso fazer para melhorar essa curva, ela continuar nessa curva assim, porque sempre quando eu tenho uns períodos ruins, quando eu falo assumindo a responsabilidade totalmente, não ficar falando assim, só o momento do mercado, não, assumindo a responsabilidade, está errando no sentido de a estratégia não está se encaixando com o momento ou eu mesmo estou errando. Então nesse momento eu reavalio tudinho, ver se está tudo certo, o que eu estou fazendo errado, o que eu preciso melhorar nesse tipo de cenário, em cima da estratégia até mesmo de swing trade. Mas para quê? Assim, qual o foco, né, na gestão de risco? É que nesse momento ruim, o seu capital ele não afunde. Você tenha uma curva de capital que no momento bom você evolua, no momento ruim você ou ande de lado ou você cai pouco, e quando você entra no momento bom você vai dar uma acelerada. Entra no momento ruim, você fica aqui de lado. Momento ruim aqui, ó o momento ruim aqui, ó. Vem aqui, cai, tenta subir, volta, cai. E aí se recupera de novo, mas nunca afundando tanto, nunca gerando um chamado drawdown, uma curva muito forte para baixo do capital total. E aqui nesse ponto, ou seja, vem aqui um movimento forte de subida de novo, é que está dando uma patinada. Você veio aqui, fez nova máxima, né, olhando a tendência, e está aqui nesse processo aqui de queda. Então a ideia é que, mesmo no período ruim, se o capital cai menos, você perca pouco nas operações, apesar de incomodar, apesar de você buscar melhorar. Mas a ideia é que quando começar a ganhar, gere algo forte para cima. A relação risco-retorno compense. Então é dessa forma que eu venho trabalhando há basicamente 10 anos, mais de 10 anos, né? Desde agosto de 2010. 10 anos. Com as recomendações todas compartilhadas aqui com vocês. Próxima ação a ser falada, Symbiose. A recomendação de compra da Symbiose foi cancelada. Por que foi cancelada? Porque ela não acionou nem ontem nem hoje. Então, e hoje gerou um topinho ali para baixo. Pode gerar compra na próxima semana? Pode, mas aí já vai mudar o ponto de stop. Então, por isso foi cancelada a operação da Symbiose. Seguindo aqui para a próxima ação, seguindo dentro do... Só para mencionar que basicamente a tendência está indefinida, mas se ela romper isso aqui, foco maior em operação de compra. Romper isso aqui é desde o patamar dos R$ 40,56 até a região dos R$ 40,78. Dentro do setor aqui dos bancos, falar de Bradesco, não, de TUB4. Falando aqui de TUB4. Ação. Rompeu isso aqui. Só que observe, ela veio para cima dessa região, consegue terminar um fechamento ali, fechar um dia acima, e depois não consegue mais. Então ela está aqui travada, até já tinha mencionado isso aqui em outra análise do YouTube, se ela ficar aqui de lado e depois gerar o rompimento, é uma das formas de abrir uma compra em cima de TUB4, que pode acontecer na próxima semana, na superação dos 27,98. Essa por enquanto seria a única forma que eu vejo nesse momento para entrada em cima aí de TUB4. Mas para quem está comprado então, o que faria? Ou coloca o stop abaixo da mínima do pregão de quinta-feira, abaixo de 26,98, ou deixa o stop aqui mesmo embaixo, mais bem protegido, vamos dizer assim, aqui, abaixo desse último fundinho aqui, na faixa dos R$ 26,34. Fechamento de um pregão abaixo da média, seguido de nova mínima, também seria outra forma de saída da posição comprada de swing trade em cima de TUB4. Então ela precisa se sustentar acima
dessa região aqui, ó, que é a região que ela deu uma pequena parada por aqui, mas agora ela não consegue voltar para cima e ainda tem a média. Então é um momento importante para o YouTube 4 e para os bancos. Que isso, logicamente, se os bancos resolvem retomar a tendência de alta de curto prazo, como tem um peso grande no Ibovespa, a tendência é que retome bastante aí a subida do Ibov também. Vamos lá, vamos agora falar de Lojas Renner, LRN3, que fechou aqui o pregão de hoje proporcionando um pivô de alta, um sinal aí de retomada da tendência de alta de curto prazo. Tinha toda uma região aqui, ó, que conseguiu já fechar no pregão passado acima, testou hoje como suporte, lá, principalmente olhando no G60, vai estar um sinalzinho de alta lá em cima. Bate aqui, rompe e fecha acima. Então, tendência de alta de curto prazo. Tem bons desafios ainda pela frente. O cenário de prazo maior ainda é bem bagunçado, né? Se eu pegar o gráfico mensal, olha só o gráfico mensal desse ativo. Para baixo, foi lá em cima, volta aqui para baixo, bate ali na média, está tentando se recuperar em cima do suporte, mas ainda bem travado e ainda média em cima ali, ou seja, um risco um pouquinho maior nas operações. De maneira geral, como ali tem a zona de resistência bem importante, a compra aqui com stop aqui tem um risco maior. Qual seria a próxima resistência após esse nível a ser buscada, né? Que aumentou a chance de poder caminhar aí para cima, 43,23 e outra região em torno dos 44, 43,90. Que aí passa por esse topo e esse topo aqui, ó. Só estender para cá, vamos ver 4 topos ali na faixa dos 43,90 a 44 reais. Então, se você pega esse tamanho desse candle aqui e coloca aqui o tamanho, esse stop, e você projeta para cima, você vai ter basicamente uma relação risco-retorno de 1 para 1 para a zona de resistência. Então, um risco maior. Relação risco-retorno não muito satisfatória. Qual outra alternativa? Fundo ascendente, acima dos 40 reais, podendo vir até um pouquinho mais para baixo. Se for um pouquinho ainda para cima, melhor ainda, acima dos 40 e 50. E a outra alternativa, ela resolve começar a dar uma patinada aqui. E a média vai se aproximando. E aí vai lá e gera um pivô de alta, que é o que pode acontecer com o YouTube. Fica mais interessante para fazer essa compra, para buscar essa região dos 44 reais. Então essa seria a alternativa principal que eu observo nesse momento em Lojas Renner, que está dentro de um viés de alta, de um cenário positivo de curto prazo. Embraer, Embri 3. A Embri 3 e a Azul 4 foram dois ativos que estavam ali para serem votados. Você quer qual análise aqui nos stories, lá no meu perfil no Instagram, @dvinvest. Se você ainda não segue, segue lá. Tem conteúdo relevante lá, seja no feed ou nos stories. Sempre, de maneira geral, abrindo uma caixa de pergunta lá para você mandar a sua pergunta, a sua dúvida, enfim. @dvinvest. Então, coloquei lá Azul 4 e Embraer. Basicamente, ficou bem empatado. A diferença ali, pelo menos a última vez que eu tinha visto, tinha só de 4 votos, né? A diferença de um para o outro. Então, eu optei por colocar as duas nesta análise. Embraer está dentro da tendência de alta, rompeu aqui, fez um grande candle de alta. Para quem entrou comprando por conta desse candle de alta, stop aqui embaixo, ainda andou pouco, precisa andar bastante mais. A gente já tinha falado isso aqui nessa análise, nesse dia que eu fiz a análise do papel. Faz ali um candle, aí uma das alternativas de possibilidade de entrada seria no G60. Gerou ali uma correção, fundo ascendente, aqui não seria um pivô de alta, stop aqui, aí você tem um stop mais curto e aí você pode andar mais em relação ao risco-retorno. Então o ativo ainda continua apontando para cima, mas já começa a entrar no nível de preço para quem está comprado ficar atento. Quem está comprado semanal, chance de botar o stop abaixo da mínima dessa semana e seguir fazendo isso com mínimas ascendentes. Se quiser encurtar o stop, usa o diário. Bota o stop abaixo da última mínima ascendente e vai subindo o stop pelo diário. Por que ficar atento? Porque olha só onde ela está entrando no gráfico mensal. Nessa região aqui de fundo anterior, ali perto dos 14,66 até os 15 reais, e olhando um pouquinho mais acima ainda, tem um patamar ali de 15,50. Então, desde os 14,50 a 15,50, ficar de olho nessa faixa de preço, local onde pode entrar pressão vendedora e gerar sinal de baixa, e gerar um movimento de baixa que faria sentido, né? Um movimento já longo para cima faz sentido ter alguma correção aqui pelo gráfico semanal. Então, uma das formas de encurtar o stop pelo gráfico diário, mas também pode ser conduzida lá pelo gráfico semanal para quem está comprado no ativo. Entraria comprando justamente nessa zona de resistência? Não entraria. Se o foco é swing trade, não entraria. Guardaria algum processo de correção, inclusive pelo semanal. Ou no máximo, fosse para arriscar, colocaria pouco capital nesse nível de preço aí. Agora falando de Azul 4, que terminou
bem o pregão. Foram 3 pregões muito bons, depois de uma estilingada para baixo, tem uma recuperação, uma forte recuperação, e o que eu vejo interessante foi o fechamento do semanal, o fechamento dessa semana, alta de 7,84%. Então o ativo aqui tem um desafio, ou seja, basicamente está dentro de um retângulo. Tem 1, 2, basicamente ali, podemos falar só 2 fundos e 2 topos no mesmo nível de preço. Então o nível mais relevante de resistência aqui para a ação vai ficar na faixa dos R$ 43,70 a R$ 44. Qual seria a forma de entrada pelo gráfico diário dentro desse contexto? Sinalizações de alta de fundo ascendente ou pivô de alta para cima dessa região. Entrar comprando aqui em cima desse fundo anterior, não faria essa entrada. Avaliaria na próxima semana fundo ascendente ou no máximo um pivô de alta no gráfico de 60 minutos ou até mesmo no gráfico aqui diário. São as alternativas desse papel. Qual a resistência mais próxima pelo gráfico diário? Na casa dos R$ 41,73. BRML3, ontem eu falei da Multi3, hoje eu vou falar da BRML3. Os shoppings se recuperando, pivô de alta no curto prazo. E aqui vindo para cima de zona de antiga resistência, mudança de polaridade, só que o semanal ainda está dentro da tendência de baixa. E voltando em cima da média. Tem ali uma resistência que fechou levemente acima. Tem a média, mas o gap fechou levemente acima dos 9,22, já é um ponto positivo, até desse fundo anterior. Então tá numa sinalização positiva que pode anular a tendência de baixa. Anula onde? Aqui, ó. Se superar a máxima desse topo, baixa a tendência de curto a médio prazo. De curtíssimo para curto prazo, que é o do gráfico diário, a tendência já é de alta. E, logicamente, estabelecendo aqui um movimento de alta no semanal. Então, 10,28 é o principal ponto que mudaria a tendência aqui do gráfico semanal. E olhando para um gráfico maior, mensal, tem bastante desafio pela frente. E no cenário gráfico é bastante desafiador. De maneira geral, ou seja, acima da região dos R$10 é um cenário que tende a ficar mais positivo em cima desse papel. Mas de maneira resumida aqui, objetiva, qual seria a forma de entrada? Está em cima da resistência, ok, está ali no semanal também, média móvel. Se der uma patinada por aqui e depois gerar um pivô de alta, daria para buscar uma compra justamente visando lá a região dos R$10 até esse topo anterior que a gente estaria falando aqui na faixa dos 10,14 até os 10,28. Essa seria a alternativa. E para quem está comprado, como já tem 1, 2, 3 candles, dá para trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão desta sexta-feira, colocando stop em R$ 8,89. Por último, vamos falar aqui da Via Varejo, VVR3 no pregão de hoje, queda de 4,22%. Então, enfim, continua olhando para a Via Varejo na questão de buscar entrada, se gerar ali um pivôzinho de alta, é uma das alternativas. Olhando para o semanal, qual ponto ali relevante é que no mensal ela tem um retorno do preço em cima dos 38,2% Fibonacci, ou seja, um ponto onde pode parar de cair e começar a subir. Onde é que a gente vai ver esse sinal de alta, que pode acontecer nessa região de suporte? No semanal. Ela deu até um sinal de alta aqui, no diário, mas até agora não andou. E o semanal seria superar a máxima dessa semana, que é voltar para cima aí dos 12,43, gerando um sinal de fundo que teria uma chance maior de bater aqui na faixa dos R$14. Logicamente, se para quem está comprado superou essa máxima aqui, trabalha com stop aqui embaixo. Quem está comprado pensando mesmo no médio prazo, aí, curto a médio prazo, seriam das formas. E para quem está comprado no gráfico diário, 1, 2, 3 candles, perdeu a mínima desse candle, seria uma das saídas. Tecnicamente falando, não que ela vai afundar e vai perder lá embaixo, mas seria um sinal contra a posição comprada, porque ela voltou para baixo de um nível de preço que deveria ter se mantido acima. Na verdade, deveria ter voltado para cima da média, ficar acima da média. Então, por enquanto, ainda não conseguiu gerar força, rastro de força por parte dos compradores, a não ser só esse candle aqui. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana e lembrando, até domingo no nosso radar da semana. E também esse final de semana tem mentoria coletiva com os alunos do curso Invista Melhor usando análise técnica. É isso, um grande abraço e até mais.